Oi, tudo bem? Meu nome é Maurício Reis, eu sou advogado criminalista, professor de Direito Penal e Processo Penal. E eu estou aqui para falar sobre o projeto de lei 1904 de 2024, que está sendo chamado de PL do estupro, PL da gravidez forçada, na medida em que ele altera a legislação no que diz respeito ao aborto. Para falar sobre esse tema, acredito que seja importante trazer alguns conceitos sobre o aborto, enfrentar o texto do PL e depois trazer algumas críticas. Vamos lá? Muito bem, então eu fiz alguns esqueminhas aqui num caderno e eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu quero com cada um. Primeira coisa, para falar aqui do PL 1904 de 2024, que é esse PL da gravidez forçada, do estupro, enfim, nós precisamos primeiro falar do seu objetivo. Ele tem um objetivo claro de alterar, está lá no seu preâmbulo, de fazer uma alteração no crime de aborto. De acordo com o Código Penal, o aborto ele é um crime contra a vida, assim como o homicídio, que está lá previsto no 121, a instigação, a influência, instigação, auxílio ao suicídio e automutilação do artigo 122, o infanticídio do artigo 123, e o aborto, então, ele vai previsto lá no artigo 124 até o 128. E só olhando a legislação, a gente percebe que existem dois tipos de aborto, não é? O aborto que ele é consentido e o aborto não consentido. O aborto consentido está lá previsto no artigo 124 e no artigo 126. O artigo 124 fala do autoaborto, que é quando a gestante pratica o aborto sozinha, não é? Ela mesma realiza as manobras abortivas. Ou o artigo 126 fala do aborto provocado por terceira pessoa. No caso aqui do autoaborto, a pena ela é de reclusão de 1 a 3 anos. No aborto provocado por terceiro, consentido, de 1 a 4 anos. No caso do aborto não consentido, nós temos a hipótese do artigo 125, que é quando uma pessoa pratica um aborto sem o consentimento da gestante. A força, um namorado, por exemplo, o marido. Então aqui nós temos uma pena que vai de 3 a 10 anos. Tem um escalonamento. Se a vítima se a gestante pratica em si mesmo o aborto, é um autoaborto, a pena é menor, de 1 a 3. Se ela pede que uma terceira pessoa praticar, ou seja, consentido, mas é feito por terceiro, a pena já aumenta um pouquinho, vai de 1 a 4. E se ela não consentiu, a pena é mais grave, vai de 3 a 10 anos. Tá? E existe uma hipótese que está consagrada no Código Penal há muitos anos, não tem alteração legislativa basicamente nisso, que é do artigo 128, que vai dizer o seguinte, que algumas hipóteses em que o aborto não vai ser punido, não é? O aborto não punível. É a hipótese do artigo 128, quando o aborto for causado por um médico, e o inciso 1º vai dizer, como único meio para salvar a vida da gestante, e o inciso 2º vai dizer, numa hipótese de estupro. Interessante observar que nesse caso aqui, é uma escolha médica, né? O médico percebe que aquele é o único jeito e acaba realizando o aborto, ele não precisa do consentimento da gestante. Nesse caso aqui, é a gestante que decide se ela vai querer o aborto ou não, desde que seja decorrente de estupro. E ainda, semelhante a esse item 2, a gente teve o julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental, que é o 54, que é uma ADPF 54, que falou, depois de uma grande discussão, da possibilidade do feto anencéfalo. Feto anencéfalo é aquele feto que ele tem uma má formação do cérebro que torna aquele feto, aquele embrião, incompatível com a vida. Então, ele vindo a nascer, possivelmente, a ciência mostra, a medicina mostra, que ele vai viver por pouco tempo. Então, seria um encargo muito grande, um peso muito grande, por isso que a gestante teria uma autorização específica aqui para o aborto. O que a gente pode observar aqui? A gente tem penas menores, no caso do aborto consentido, do que as do infanticídio. A pena do infanticídio, do artigo 123, que também é um crime contra a vida, e basicamente é quando a mãe, tomada pelo estado puerperal, tira a vida
do recém-nascido, ela tem uma pena maior. Por quê? Porque nesse caso aqui, a gente já tem uma vida consolidada, né? O feto, ele nasceu e aquilo que se chama, né, teve uma troca de gases extrauterina, nasceu, respirou, está vivo. Então, nesse caso, entende direito que essa vida aqui é mais importante do que essa possibilidade de vida aqui. Tanto é que a pena aqui vem ser o dobro do autoaborto, certo? Ó, reclusão de 2 a 6. Bem, qual é a proposta do visto, portanto, como é que está o aborto na legislação, né? Percebendo que ele é crime e que são poucas as hipóteses em que a pena vai ser não vai ser aplicável, né? Que ele não vai ser punível. Vamos ver o que diz a proposta, né, do PL 1904 de 2024. A grande questão desse PL são as 22 semanas, porque entende o projeto de lei, ao contrário do que fala o Código Penal, que não cita a quantidade de tempo, que em 22 semanas o feto já teria uma viabilidade da vida, já seria viável para a vida. Então, por conta desse argumento de que haveria viabilidade para a vida, ele vai fazer uma alteração nos artigos referentes ao aborto para que se aplique, nestes casos das 22 semanas, a pena do homicídio simples. Então percebam, a pena do homicídio simples, que também é um crime contra a vida, vai de 6 a 20 anos. Então, no aborto consentido de 1 a 3, ou no aborto consentido, no caso de autoaborto, ou de aborto praticado por terceiro, autoaborto com a pena de 1 a 3, praticado por terceiro com a pena de 1 a 4. E no caso do aborto não consentido, a pena vai de 3 a 10. E até mesmo nos casos de aborto decorrência de estupro, onde a pessoa não pode ser punida, nem a pessoa, nem o médico que praticou o aborto, nós vamos ter, se já tiver passado as 22 semanas, o crime do artigo 121. Ou seja, existe uma equiparação do crime de aborto com o crime de homicídio, que significa dizer que existe uma equiparação do feto com a vida. Não é? O artigo 121, caput, diz que a pena vai de 6 a 20 anos. Observação, a pena nesse caso, ela fica superior à do infanticídio. Então, no caso do aborto, a gente vai ter uma pena superior à do crime de infanticídio, o que vai gerar algumas consequências interessantes. Bom, para finalizar então, quais são as críticas que eu observei aí em algumas discussões mais apressadas que a gente vê na internet e como eu vou estar divulgando também pela internet, né, algumas conclusões que eu tiro disso. Então, as principais críticas que eu observei ao PL 1904 de 2024. Primeira questão, foi muito bem ressaltado pelo ministro Silvio Almeida, e eu concordo bastante com ele, dizendo de que haveria uma inversão de valores, e ele vai focar principalmente no caso do estupro. Porque no caso de estupro, nós vamos ter uma pena, né, de acordo com o artigo 213, de 6 a 10 anos, e sendo estupro de vulnerável, artigo 217-A, uma pena de 8 a 15 anos. Qual é o argumento aqui? Bom, então, se uma mulher ela foi estuprada e por qualquer motivo ela não conseguiu fazer o aborto nas primeiras 22 semanas, ela vai fazer depois da 22ª semana, ela vai receber uma pena maior do que a pena do seu agressor. Ela vai receber uma pena maior do que a pena do seu agressor. E aqui a gente tem uma questão interessante, né? Que está certo isso, porque se a gente for fazer a valoração dos bens jurídicos e a coerência dos tipos penais, realmente isso aqui soa bastante incoerente, que uma vítima tenha uma vítima de estupro receba uma pena por homicídio, enquanto seu agressor recebe uma pena por estupro, né? Observando que a pena do homicídio simples, ela pode chegar ao dobro da pena do estupro. Na prática não vai ser tão fácil assim, mas em tese pode, não é? Então, aquela mulher ela vai ser julgada no júri popular, podendo chegar a uma pena de 20 anos, quando o sujeito que agrediu ela vai ter uma pena de, no máximo, 10. E de outro lado também, né, se for uma menor de 14 anos, enfim, uma adolescente, uma criança, o agressor teria uma pena de 8 a 15 e ela teria uma pena, não teria pena, né, porque receberia
uma medida socioeducativa, eventualmente, mas ela seria obrigada a carregar. Então, uma criança que foi estuprada, engravidou, ela teria a obrigação de carregar consigo esse produto deste crime que ela sofreu. Tá? O que eu acho dessa crítica? Eu acho que ela faz sentido, mas também acho muito fácil de rebater ela. Né? Nosso Congresso conservador, do jeito que ele é muito fácil. Ele vai dizer o seguinte: não, é só aumentar a pena do crime de estupro. Não é? Então, a gente acaba gerando um outro problema, que é uma maximização das penas, um aumento do punitivismo, né? Aquilo que se fala com aspas, um populismo penal, não é? E nós já temos, inclusive, um projeto que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que é o PLS, ficou meio esquisito aqui, né? Vou só riscar aqui, o PLS 3127 de 19, que fala de castração química. Ainda não torna a castração química obrigatória, mas ele cria essa possibilidade de o preso, para receber o livramento condicional, que ele submeta a essa castração. Isso aqui é um debate, gente, que não é de hoje. Isso é um debate, assim, que, sei lá, chutando por alto, assim, que eu ouço falar disso há no mínimo 10 anos. Mais, há 15 anos eu ouço falar disso. Dessa tese da castração química. É algo parecido com o que aconteceu no caso lá do Alan Turing, né, que era um cientista inglês, e ele era homossexual. A pena para homossexualidade, porque a homossexualidade é considerada crime, era castração química, né, uma bomba hormonal. Então, isso aqui é ridículo, isso aqui é um tremendo de um retrocesso, né? Então, o que a gente pode observar? São dois imensos retrocessos, tanto na proibição do aborto, quanto na criação da castração química. Então, dizer que existe uma inversão de valores, por mais que faça sentido, e faz, é muito simples de rebater. Não, só aumentarmos a pena. Né? Então, talvez a saída não seja bem por aqui. Até porque, para aumentar a pena, o nosso Congresso ele não vai ter nenhum pudor, porque é um Congresso extremamente conservador. E por mais que a gente saiba de diversos casos de violência sexual praticado por esses conservadores e que acabam sendo abafados, a gente tem que pensar que a legislação ela tem um viés abstrato, né? Ela vai atingir todas as pessoas. E por mais que talvez não vá ser aplicada em casos específicos, né? Que o juiz não venha aplicar em casos específicos, ela vai poder ser aplicada a uma grande gama de pessoas. Então, por mais que faça sentido, eu acho esse argumento bastante temerário, porque ele é fácil de rebater. Existe um outro argumento que eu acho um pouco melhor, que é o argumento da desproporcionalidade da pena, né? Aquilo que eu tinha frisado do crime do infanticídio, de novo, né? Artigo 123, pena reclusão de 2 a 6 anos. Então, no caso da criança ter nascido com vida, ou seja, não ser um feto, uma expectativa de vida, mas sim uma vida já consolidada, a pena vai de 2 a 6 anos. Seria muito incoerente que, no caso de um feto, eu tivesse uma pena, caso a mulher faça manobras abortivas sozinha, uma pena de 10 a 20, de 6 a 20. Seria muito desproporcional. Não é? Porque eu estou dizendo que aquela criança que nasceu, ela tem menos dignidade penal do que o feto que não nasceu ainda, que está na metade do ciclo gestacional, lá das 22 semanas. Inclusive o Caio Paiva, ele faz esse destaque, né? E ele vai citar o caso Manuela versus El Salvador, fazendo uma análise de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e que lá no caso de El Salvador não existe o crime de infanticídio, e lá se determinou então que aquela pena, a pena seria de 30 a 50 anos, ela seria desproporcional, e por ser desproporcional não poderia ser aplicada, pois viola a Constituição e as convenções, né? Viola a própria Convenção Americana de Direitos Humanos. Deixa eu até colocar aqui do lado, né? Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, por essa violação à Corte Americana de Direitos Humanos, El Salvador foi condenado a criar mecanismos para a redução dessa pena, e os juízes não devem aplicar a pena lá de 30 a 50 anos, que seria a mesma pena do homicídio. Percebam então,
que essas penas desproporcionais, elas são inconstitucionais. E no caso, ela é extremamente desproporcional, porque tu vai punir o aborto com uma pena muito superior à do infanticídio. Então, não seria aplicável essa disposição por ser inconstitucional e inconvencional. Eu acredito que esse seja um ótimo argumento que o Caio Paiva faz, não é? Porque, de certa forma, ao contrário desse primeiro argumento aqui, ele também não vai permitir com que haja um aumento excessivo do artigo 123, né? Então, tudo bem, o problema é o infanticídio, a gente aumenta a pena do infanticídio. Por quê? Porque nós teríamos lá, então, o óbice do artigo 121, que já tem uma pena, que já tem a maior pena ali desse título dos crimes contra a vida. Ainda assim, né, por mais que eu concorde com esse argumento, eu acho que juridicamente ele é muito forte, eu acredito que existam outras discussões que precisam ser feitas. E eu acho que elas giram mais tanto no aspecto político dos direitos reprodutivos da mulher, quanto na realidade brasileira da criminologia, não é? Então, quando a gente fala dos direitos reprodutivos da mulher, a partir do momento em que o aborto em si, não somente nessas hipóteses, o aborto em si ele é crime, não é? O autoaborto e o aborto consentido feito por terceiros são crimes, nós estamos tirando mecanismos de direitos reprodutivos da mulher, nós estamos tirando direitos das mulheres e relegando as mulheres a cidadão de segunda categoria, que não têm totalmente seus direitos, não é? Os homens, eles podem muito bem não registrar um filho, inclusive se fala, né, em aborto masculino, a criança nasce e não tem lá na sua certidão de nascimento o nome do pai, tem só o nome da mãe. E a mãe tenta fazer uma ação para reconhecimento da paternidade e acaba sendo muito difícil, muito difícil localizar o sujeito, não é alguma coisa que simplesmente ela ganharia uma liminar, por exemplo, para isso. Então, nestes casos, nós temos aí um enfraquecimento dos direitos reprodutivos da mulher e da dignidade da mulher. Então, a mulher seria um cidadão de segunda categoria, de acordo com essa legislação. A legalização do aborto, ela equipararia essas coisas, traria luz para o debate sobre os direitos reprodutivos da mulher e garantia dos seus direitos humanos. Então tem essa questão política. É claro que o aborto ser legalizado, ser permitido, não significa dizer que ele seja obrigatório. Então aquele argumento de que, mas se a mulher não quiser abortar, ela não vai abortar. Não é? Isso não é algo obrigatório. E a gente tem visto aí, os países que legalizaram o aborto, não teve ondas muito grandes de aborto. Pelo contrário, o que foram mais políticas públicas de tentar entender essa realidade. E que daí vem o nosso segundo ponto da realidade brasileira, que é a questão criminológica, não é? Que o aborto, ele, como a maioria dos crimes do Brasil, ele vai sempre privilegiar a camada mais pobre. Em que sentido? Ele vai sempre punir as camadas mais pobres. Então, como é que se descobre hoje um aborto? Via de regra, como se descobre qualquer crime, a partir do flagrante. Porque a polícia ela não tem uma capacidade de investigação muito boa. Então, quando tu vai falar do problema do aborto, tu vai falar de pessoas que não têm condições de procurar um serviço médico adequado para se fazer o aborto. Então, por não ter condições, elas vão se submeter a riscos imensos. Riscos de autoaborto, riscos de pessoas que não estão preparadas para isso. O que acontece com essa mulher que muitas vezes tenta esse aborto, dentro dessa estrutura de risco? Ela acaba tendo efeitos colaterais que ela precisa procurar a rede pública de saúde. E procurando a rede pública de saúde, ela é denunciada por aborto. Então, como é que se chega na mulher que aborta no Brasil? Via de regra, é claro que não é todos os casos, vão ter exceções, mas via de regra é aquela mulher pobre que não tem condições de fazer um aborto seguro em uma clínica clandestina. Ela vai fazer o aborto de maneira totalmente amadora e insegura de risco. Por conta disso, a gente vai acabar criminalizando quem? As mais pobres. As mulheres mais pobres, assim como nós criminalizamos de maneira geral as pessoas mais pobres no nosso país. Acredito que esses dois pontos aqui sejam os principais para pensar não sobre essa total excrescência que é o PL 1904, de uma mente abjeta que fez e votou isso. Eu acho que a questão não é o PL 124. Para mim, a questão é um pouco anterior.
Para mim, a questão está no próprio crime do artigo 124. Então, para finalizar, tá, os meus 2 centavos sobre isso aqui esse PL, ele é totalmente abjeto, ele é reflexo de um Congresso extremamente conservador, selvagem, misógino, que está tentando implementar aí um estilo de vida totalmente fantasioso, não é? As pessoas que representam esse projeto são pessoas que se consagraram por estar totalmente dissociadas da realidade, não é? A gente tem aí pessoas que se vestem como se fossem figuras de um folclore que não é o nosso, uma coisa totalmente ridícula, né? Ou então pessoas que foram eleitas simplesmente porque gostam de armas e são, enfim, não é? Ou também, acho que é o mais forte aqui, ou por mera crença religiosa. E o Estado é laico, o Estado não pode se pautar por crença religiosa nenhuma. O Estado tem que respeitar as crenças religiosas, sim, mas não são elas que pautam a política. Então, esse projeto ele é totalmente abjeto, ele é tosco, ele não deveria existir. Concordo com tudo isso. Porém, eu acho que ele traz aqui uma grande possibilidade de discussão da criminalização do aborto. Faz sentido nos dias de hoje criminalizar o aborto? Acredito que não. Então, é essa discussão que a gente tem que tratar. A gente tem que se esforçar para que esse projeto não seja convertido em lei e que a partir desse projeto a gente possa discutir medidas para descriminalizar o aborto, regulamentar os direitos reprodutivos das mulheres e garantir a dignidade da pessoa humana no Brasil, principalmente das mulheres que, por conta de legislações como essa, são relegadas a cidadãos e cidadãs de segunda categoria. Tá certo? Um abraço, até mais e tchau.